Deixa eu dar uma cacetada com a mão aqui antes de começar o vídeo, que merda. Mas enfim, vamos lá. Durante anos, cara, fazendo aqui meu homeworking, né? Meu homeworking, que eu trabalho de casa. Durante anos, cara, eu fui perseguido. Veja, pelos tipos mais sórdidos de elementos, né? Eu, sinceramente, quando a minha ex-namorada, ela me ameaçou dizendo que iria me destruir a qualquer custo, não importasse as consequências, e eu ainda estava naquela linha do mulherengo e aquele negócio todo. Não é mulherengo, eu tava num período em que eu tava, sabe, em que eu queria experimentar, queria aproveitar. E eu não deixei ela porque eu traí ela nem nada. Ao contrário, era ela que me impunha traições, impunha que eu aceitasse a basófia que ela fazia. E quando eu não cedi aos caprichos que ela tinha, aos fetiches que ela queria me impor, eu simplesmente passei a ser alvo dela durante anos, porque aquilo ali se tornou um jogo psicológico. Por isso que você tem que tomar cuidado com mulheres psicopatas, porque mulheres psicopatas, elas jogam psicologicamente, elas torturam as suas vítimas, ou seja, de uma forma bastante enfocada na psicologia. Por isso que muitas delas se tornam psicólogas, psiquiatras, atuam na polícia, atuam no judiciário. Para quê? Para poder ter o controle sobre as suas vítimas. Aí ela se juntou com uma outra psicóloga que queria se aproveitar, tinha uma carreira medíocre até então, conseguiu se encostar no Estado, mas para ela era medíocre. Ela tinha planos de poder e só estava esperando o momento certo para poder usar isso como catapulta e para parar onde ela está hoje, na Interpol. E ela passou no FBI, inclusive fizeram um cyberataque nos Estados Unidos, onde ela estava lá naquele momento, onde, informações que eu tenho aqui, ela foi a mastermind do negócio, ela deu guarida, ela deu proteção para as pessoas que estavam fazendo, ou seja, eu estava denunciando, eu estava expondo, eu estava colocando em denúncias, não de YouTube, denúncias oficiais, no Ministério Público Federal. A Renita Kravets Cunha, a promotora, sabia de tudo isso aí, não fizeram nada, deixaram a coisa correr porque era para correr. Então, assim, meu divã aqui, né, porque, cara, esse travesseiro me custou 200 euros. Mas enfim, isso aí não me deixa. Dormir é a melhor coisa que tem. Quando você tem, né, colchão aqui, então. Ai, que delícia, cara. Então por isso que eu tô aqui usando meu divã. Então, assim, cara, eu acho o seguinte: quando você tá num cenário desse, você tem que defender a sua reputação, custe o que custar. Eles vão ter que jogar merda na internet pra falar de você, beleza. E aí você se defende. E por que eles nunca se defendem publicamente contra mim, nunca me confrontam? Pelo simples fato de que eles serão expostos, de que a sua mentira vai cair por terra. O maior medo de um mentiroso é ser exposto, é ser colocado, quando cai a mentira por terra, ou seja, é ser colocado em xeque. Então, se elas aceitarem algum dia virem aqui na internet ou me processar para que eu jogue a merda contra elas, amigo, a coisa cai, entendeu? A casa cai. A casa cai, porque vai. Ou seja, vão começar a puxar os fios de tudo que elas fizeram durante esses anos, né? Desde um simples doxing ou desde uma simples alteração de dados lá nos dados de saúde que a Karina fez lá no nome do meu irmão, alguns anos atrás, ou assim, dados, coisas simples, assim, sabe? De alteração de dado, a mulher que some com um documento lá no registro civil de Segóvia, entendeu? Usando carteirada Interpol, enfim, tem certas coisas assim, sabe? Desde que quando mandam bombas de verdade, não é ameaçinha de bomba, mandaram bombas de verdade para a embaixada de Valladolid, lá para a embaixada da Ucrânia, entendeu? Então, cara, meu amigo, meu chapa, eu fui investigado, ou seja, eu quero deixar aqui esse vídeo claro, que pessoas do planeta inteiro, policiais do planeta inteiro, os quais você quer dominar,
os quais você quer usar eles contra mim no momento certo, e é por isso que você chegou ali, justamente para poder continuar a sua saga de falsos flags, psyops, operações psicotécnicas, psicotrônicas, o demônio que seja isso aí, e perseguir indivíduos-alvo, e você me escolheu como indivíduo-alvo, para poder se fazer na carreira, até mandou um e-mail para mim criminoso, o qual dizendo que eu era muito lucrativo. Mas enfim, tudo isso porque eu falava sobre o direito dos homens, de não ser manipulado por esse tipo de mulher psicopata, né? E hoje vocês estão sofrendo tudo isso aí no Brasil. Basta a palavra da mulher para destruir tua vida, para te colocar na cadeia. E foi assim que derrubaram o Império Romano. Foi assim que o Império Romano caiu. E esses psicopatas, eles agem como os ditadores romanos, os piores, né? Não os que seguiram o caminho da honra, não os que seguiram o caminho da hombridade, mas os piores. E alguns em seu momento eram bons, mas se tornaram ruins. Devido ao ambiente, não acredito. Devido porque eles eram... O ambiente possibilitou que pudesse aflorar aquilo que eles realmente eram. Então, assim, você é realmente escória. Você é realmente escória. Eu tô vendo aqui o Maquiavel aqui, cara. Cara, é impressionante, cara. É impressionante como eles agem. Quando você conhece teu inimigo, cara, quando você sabe como o teu inimigo caminha e que ele é tão previsível, você você simplesmente antevê 100 passos. Então, assim, o Maquiavel até parece com o irmão da Franciele. O cara que foi agente federal lá em Catanduvas, né? Enfim, esse povo sabe tudo o que acontecia. Eles sabem tudo o que acontecia. Então, esses policiais covardes, bandidos, eles promovem uma rede de boatos, né? O policial que é bandido, que quer se promover em cima da desgraça alheia e que tem certeza de que vai ganhar porque gosta de fé pública, tem cargo de policial, pode te prender, pode te acusar falsamente e fazer um juiz validar isso aí, entendeu? Então é com base nisso, ainda mais quando é federal, né? É por isso que você vai entender que o nível de arrogância que o Ronaldo Massuia da Silva, que não foi julgado ainda devido aos tráficos de influências que ele tem, eles escreviam no chance, eu tenho tudo isso gravado e documentado, que eles gozavam da impunidade. Aquilo ali eram agentes federais, cara. Eram agentes federais. Então não adiantava eu denunciar o máximo que fosse. Ou seja, você vai ver alguma advogada dessas aí, de porta de cadeia, que tá fazendo fortuna com a desgraça dos homens, dá 30 minutos do tempo dela pra eu jogar tudo isso no ventilador? Não vai. É por isso que você não deve seguir nenhuma dessas advogadas. É por isso que você deve expor elas. Por quê? Porque são tudo canalha, oportunista e covarde. Oportunistas. Estão fazendo fortuna com a tua desgraça. São iguais às feministas que elas criticam. Elas são iguais. Porque se não fossem iguais, me dariam 30 minutos do meu tempo para eu jogar merda no ventilador aqui. Eu quero ver uma advogada dessas aqui, me dá 30 minutos do seu tempo para fazer. Não, elas querem vender a imagem de que estão aí para te defender. Mas só vão te defender se você vender tua casa, teu carro e se endividar pro resto da vida para sustentar elas. No fundo, são as mesmas pilantras que elas criticam. São iguais. São iguais, as mesmas pilantras. Não estou defendendo o direito, que eu sou contra o direito delas de fazer dinheiro. De tá aí, exercer a sua profissão. Mas, cara, diante do exposto aqui, doutoras, nobres e veneráveis doutoras da maçonaria advocatícia, por que vocês não me dão 30 minutos aí? Só 30 minutos para eu expor os nomes aqui. E eu quero ver se alguma delas vai se defender do que eu estou falando. Ao contrário, esta agente federal armou operações contra mim nos bastidores, no backpage, entendeu? Armou falsos flags para tentar me incriminar, deixaram o Marcelo Vale Silveira Mello tocar o terror durante todos esses anos, tentando me incriminar, criando blogs de pedofilia, e é um grupo pequeno da federal. É um grupo de policiais, porque assim, tem outros policiais que já estão investigando eles e estão me passando coisas. Então, assim, claro, eles têm que ficar calados, têm que ficar quietos, não podem ser detectados. E eles vêm, Emerson, ó, eu sou de esquerda, mas eu odeio esse tipo de coisa, cara. Entendeu? Por quê? Porque poderia ter sido meu filho numa escola morto, entendeu? E essa mulher planejou ataques em escola. E ela quer ser ninguém menos do que o Vladimir Putin do Brasil, cara.
Todo mundo sabe como é que o Vladimir Putin chegou no poder, né? Só que o Vladimir Putin, vocês nunca vão me ouvir falar aqui, porque até nunca, ele nunca me fez mal, diretamente, né? Indiretamente, quando ele colocou aquela pateta do Dilmônio lá na presidência do Bostil, né? Enfim, usou essas marionetes, né? Filha da puta, essa porra aqui, cara. Então, assim, indiretamente, quando ele colocou o Dilmônio e o Lula, mas o Vladimir Putin, eu tenho um respeito, cara. Não essa psicopata é uma pateta, cara. É uma pateta, uma covarde, uma frouxa. Na frente dos outros é frouxa. O Vladimir Putin, se ele puder sair na porrada com você, ele sai, cara. Ele é homem. Ele é um cara de honra, de respeito. Entendeu? Que se fala assim, não, esse cara aqui, meu amigo, é o banco. Mas aí, o que ela vai ser? Mais uma marionetezinha, mais uma pupetezinha de interesses internacionais, cara. Do marxismo internacional. Que o foco deles é destruir. Ela acha que tem poder, mas ela é apenas um inseto, né, nesse organismo. Eles adoram falar assim, mas quem é você para ser perseguido? As minhas opiniões, as minhas palavras, a minha coragem de expor que você, milionário de merda, você, prostituta do sistema, você que fez fortuna com trens, com caminhões, com tudo, você não tem coragem de fazer, porque você é um vendido, você é apenas uma proxeneta, uma meretriz desse sistema. Por isso que você é um covarde, por isso que você nunca vai me defender aqui, mesmo eu estando certo. Mesmo que isso afete a sua família. Mesmo que implique afetar a sua família, né? Enfim. Então, esse tipo de escória planejou durante anos esse tipo de coisa. As pessoas falam, mas você fala coisas também contra as mulheres. Não, eu não falo. O que eu falo é sobre comportamento, é uma questão behavioral, entendeu? Dos quais você, homem, ou seja, eu expondo um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, das minhas leituras, de forma empírica, epistemológica, seja lá o que for, mostrando como você se defender, porque assim, por exemplo, nada mal uma mulher ser interesseira, nada mal, desde que você usufrua do sexo dela, desde que você usufrua da companhia dela, né, daquela áurea de sedução, dominância, e depois vai embora. Por quê? Não é nada contra vocês, mulheres, mas uma mulher interesseira, nessa sociedade de hoje, ou até na sociedade antiga, é sinônimo de ruína. E uma mulher interesseira pode ser uma mulher que cara, não exige muito, mas ela é apenas uma sanguessuga na tua vida. Que ela não tem vida própria. A não ser que ela escolha o caminho da submissão, de viver submissa, auxiliando o seu marido. E aí o seu marido, sim, quando ela exerce a sua... Elas adoram falar, o polo negativo, o polo positivo e o polo negativo, o polo masculino e o polo feminino. Mas elas são polo feminino? Elas exigem essa postura masculina da gente, mas elas não entregam a postura feminina. Então, você amarrar a tua vida numa desgraça chamada casamento, validado por um estado satânico, por um estado... as pessoas falam que as minhas ideias se assemelham muito ao 38. Não, eu sou antes do 38. Entendeu? O que o 38 está falando agora aqui, enquanto ele estava no estado, entendeu? Eu estava anos e anos atrás, expondo o estado. Eu nunca entrei no estado. Entendeu? Eu nunca ousei imaginar entrar no estado. Até porque quando eu colocaram, veja, quando eu ia entrar lá no Banco do Brasil, uma mulher lá, lá era um sistema de auxílio da prefeitura que eles usavam lá perto de casa. Teve um cara que entrou e não me deixaram entrar. Ou seja, o cara entrou e não me deixaram entrar. Simplesmente por um tecnicismo. Por quê? E aí o racismo ficou bem claro ali. Porque aí ela colocou uma pessoa morena, entendeu? E não deixou a vaga era minha. Isso lá em 92, cara. Então, assim, foi um racismo contra branco ali. Você vê como é que o Estado é podre, o Estado é maligno, o Estado é perverso. Onde se você é homem branco, se você não for bissexual, homossexual e tal, você não tem espaço. Você não tem espaço. Nessa sociedade em geral a coisa está indo por esse caminho.
Então você que é homem, cara, você que é homem branco como eu, tal, cara, você tem que fazer o máximo possível para juntar e sair fora dessa sociedade. Você que não tem que se defender dos ataques como eu tenho que estar aqui me expondo, correndo esse risco, para defender minha reputação, para defender minha honra, para defender o nome do meu pai. Você que não precisa disso, você simplesmente passe longe de mulher, cara. Cara, sabe aquele negócio de entrar no céu? Se você precisar cortar uma parte do seu corpo para entrar no céu, você corta. Se precisar cortar teu pinto, cara, corte. Porque nessa sociedade de hoje, cara, as mulheres são extremamente perigosas. Claro, as boas estão pagando pelas ruins. Claro, eu sei que a minha filha não será esse lixo de mulher que eu vejo nessa sociedade. Eu sei. Tá no gênero dela. Você percebe que é uma menina boa, uma menina, sabe? Que não vai ser esse lixo. Você pode ganhar uma vantagem muito grande ser manipuladora e tal. Mas hoje você paga o preço, Miriam. Com esse teu olhar de peixe morto. A gente olha pra você e você não tem alma. Sabe aquele tipo de mulher que ela é bonita, mas ela olha no espelho, cara, ela não consegue ver a beleza dela. Ela só consegue ver uma alma obscura, uma alma podre, que é reflexo de toda a maldade que ela promoveu nessa vida. Você pode usufruir nos seus últimos anos de vida, ou talvez último, não sei, a gente nunca sabe. Só o Senhor que está do outro lado que sabe. Você pode usufruir, já está usufruindo com a desgraçaria? Não sei se está usufruindo, porque o fato de estar vivendo essa vida aí, tendo que, sabe, estar em constante movimento em prol do objetivo, depois que você atinge o teu objetivo, a força espiritual que te leva vai te descartar. E sabe onde você vai parar? No lugar que você merece. No lugar que você plantou durante toda a tua vida para chegar. Não vale. Ainda que seja 2 anos usufruindo o melhor dessa terra aqui, você não vai usufruir. Você sabe disso. O peso na consciência é 1000 vezes maior. É 1000 vezes maior. Você não consegue ter paz. Você não consegue ter paz. E eu tô aqui falando, cara, porque, sério, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. É claro que eu tenho senso de urgência, eu tenho que buscar a coisa sempre, tenho que correr atrás, eu tenho que, às vezes até soa um pouco de desespero, mas não é. É senso de urgência. De você buscar soluções, porque a vida te exige isso. Mas não é uma falta de paz. Falta de paz vocês têm, porque vocês sabem o que vocês vão colher no final. Entendeu? Então, todos têm problemas, todos têm suas dificuldades, né? Mas o que vocês plantaram, né? Voltando à questão da mulher interesseira. Então, a mulher interesseira, ela não tem problema, mas desde que seja para uma relação descartável. Já a mulher que não é interesseira, cara, mulher que é parceira, mulher que tá junto, cara, mulher que tá junto, é vocês que tem que se posicionar. O homem não vai chegar em vocês. Nessa sociedade de hoje, o homem não vai chegar em vocês. É você que tem que provar pro homem. O feminismo conseguiu isso. Por quê? Porque seria imprudência total um homem chegar. Eu vi esses dias uma menina falando na internet. Linda, bonita ela, cara. Bonita, com a cara de italiana, assim, sabe? Bonita. Falando, mas se vocês não chegarem, vocês estão desperdiçando mulheres que podem acordar às 5 da manhã para fazer o teu café, para você ir trabalhar e tal. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas, veja, você acha que é prudência um homem chegar numa mulher dessa? Uma mulher que ele tá fazendo uma roleta russa. Às vezes o cara acorda 5 horas da manhã pra trabalhar, pra voltar, pra aguentar bando de filho da puta gaslighters no teu trabalho, fazendo gaslighting no teu trabalho todo dia. Você tem que aguentar os piores psicopatas lutando, ou seja, você não sabe o que é lidar com gente psicopata. Às vezes um engenheiro pilantra que puxa teu tapete, ou que espalha boatos contra você, ou que fica nas rodinhas, ou aguentar ativistas psicopatas lá no teu trabalho, entendeu? Trabalhando como na parte de recursos humanos, marketing, seja lá o que for, estão lá plantada. E qualquer discurso, são polícias ideológicas. Uma empresa não serve para produzir. De verdade. Uma empresa, ela produz o necessário para aquilo. Para um determinado fim.
Mas na maioria das empresas, principalmente essas empresas com fundo de inversionistas, de fundo de investimento, com fundo de investimento, eles têm policiais ideológicos nas empresas. Então, você tem que aguentar todo esse tipo de coisa. Aí você acha que o cara vai arriscar, cara, voltar pra casa e, porra, ainda aguentar a mulher na cabeça, que nem uma metralhadora, cara, ou inventando problema pra você. O cara quer chegar em casa, o cara quer descansar, o cara quer dormir. Então, assim, é preferível o cara desenvolver a força mental de ter, pô, hoje você tem air fry, hoje você tem aquelas maquininhas que esquenta ovo. Não precisa comer muito pra ser feliz, cara. Porra, você vê, eu acabei gordo, que tal, joguei dinheiro fora com um monte de mulher vagabunda, entendeu? Imprestável, que não valia pra nada, só serviu pra drenar meus recursos e tal. E hoje, quando você conquista a liberdade, o homem, quando ele conquista a liberdade, ele passa longe desse sistema, não vai tomar refrigerante, não vai tomar álcool. Ou seja, ele tem que relaxar a sua ansiedade. Ou seja, ele tem que, porra, é caro comprar um travesseiro de 200 euros. Mais caro é você manter uma mulher, uma vampira emocional, um sucubo. Mais caro é você fazer mercado para uma mulher vampira, sanguessuga, imprestável para nada, que não vai te aportar nada na tua vida, só tem umas curvas bonitas, um corpo bonito e tal, que ela não vai nem deixar você usar. A maioria das vezes a mulher vai estar até fedendo, cara. Tá bonita lá, mas o tchotcho dela tá todo fedendo, cara. Entendeu? É um tchotcho fedorento. Entendeu? Porra, cara. Aí não faz a chupeta na mulher. Claro que não, cara. Você tá louco. Meter um negócio. Não sabe do que essa mulher sentou, cara. Não sabe onde essa mulher sentou. Entendeu? Aí querem botar as coisas mais insanas na tua cabeça. Então, assim. Os puros. A pureza é a melhor coisa que tem, cara. Tem os homens que são fracos e eles não conseguem ser fortes. Então o que acontece? Vai acabar, meu amigo. Desde os tempos que eu me conheço por gente. Entendeu? A mulher vai te vestir de mulher, vai te tirar a tua dignidade, vai te sodomizar. Entendeu? E vai rir da tua cara e vai usar você como lixo. E aí os caras, eles acham que tem prazer com isso e começam a desenvolver uma patologia interna para seguir a vida desse tipo. Entendeu? Nessa toada. Então você nunca vai ser pleno como homem. Você vai ser um handicapped always. Você vai ser capado sempre. E cara, isso é a maior loucura que existe, cara. Então assim, se quer passar longe de problema, quer nos dias de hoje, passe longe, né, do sistema. E hoje, infelizmente, as mulheres são parte do sistema. Não tô falando contra as mulheres. Não tô falando que você tem que exercer o ódio contra elas nem nada. Você tem que exercer na tua mente um espírito de independência, sabe? E o pior do que as mulheres, do que esse tipo de mulher interesseira, do que mulher mercenária, ou psicopata oportunista, como essas que eu tive do passado, que por mais que eu exponha aqui, elas nunca vão aceitar o debate, claro, porque elas temem ser expostas, é o princípio maquiavélico também, nunca vão ser, sabe? Então, o pior do que elas são os caras que têm a mesma mentalidade que elas. Eles acham que vão ganhar alguma migalha delas se eles seguirem a mesma linha. E no fundo, é aquilo que estava escrito no Manifesto Scum de Valéria Solanas, que nenhum desses redpilheiros aí, esses vagabundos de R$1 aí, esses de movimento real, não vi nenhum falar, cara, sobre o que é de verdade o Manifesto Scum de Valéria Solanas, porque no fundo eles são gatekeepers, são porta-portões lá, são os guardiões do portão, né? No fundo é oposição controlada, cara. Então assim, essas advogadas aí que estão aí agora, ou seja, a maçonaria cria o problema e depois apresenta a solução, e a solução vem deles. Entendeu? A verdade é essa. A maçonaria cria o problema e depois apresenta a solução, e a solução vem deles. Entendeu? Por isso vai ver somente a advogada ganhando dinheiro. Advogado e fazendo fortuna, cara, com a tua desgraça, jogando areia no teu olho.
Enquanto isso, o cara passa 2, 3, 4 anos perdido, fudido, numa cadeia, e o cara comprando casa, carro, criando a nova elite. Entendeu? A nova elite de parasitas que não produzem nada, que cara, não sabem desenvolver uma máquina. Eu respeito o cara, por exemplo, um engenheiro lá que vai, porra, cara, constrói uma máquina. Você sabe a complexidade de você construir uma máquina, cara? De colocar essa máquina, meu amigo, em funcionamento. Uma máquina que vai produzir comida, uma máquina que vai produzir bens para você usar, para você ter uma vida mais confortável, ou para você sobreviver, sabe? Nessa terra. Eu respeito o engenheiro, cara. Eu respeito um advogado que realmente. Eu acho que o trabalho do advogado deveria ser mais. Não vou dizer assim. Todo trabalho é um trabalho, né, cara? Mas ele deveria ser mais. Como posso dizer assim? Filosófico, no sentido de. Não que ele tem que ganhar menos e tal, mas hoje eles estão surfando, cara, em cima da desgraça. E eles surfam em cima da desgraça alheia. De um jeito, cara. De um jeito, cara. Que você não tem ideia. Tipo, pedir 100 mil, 200 mil pra você. Eles te avaliam de acordo com o que você tem. Te arruinam por anos. Entendeu? E é claro, vivem esse tipo de vida se mostrando na internet, porque a maioria é um bando de inseto mesmo, cara. É um bando de inseto que adora falar palavra bonita, é bem instruído no sentido de construir uma retórica, de construir um cenário, mas quando eles olham para a alma deles, eles falam assim: minha alma não pertence ao Altíssimo, entendeu? A minha alma não pertence ao Altíssimo, a minha vida aqui nessa terra é efêmera. Depois que você voltar de onde você veio, você vai para um lugar onde realmente você merece essa justiça, entendeu? E você sabe onde é. Então, eu tô me defendendo. É meu direito aqui. É meu direito me defender. Não tô caluniando ninguém. Eu dou o direito para que se defendam. Não no meu canal. Eu quero que vocês falem no seu canal. Eu não quero falar com vocês aqui mais. Eu não suporto olhar para a cara de vocês. Vocês fazem parte de um passado nefasto do qual eu tive que viver. E só estou vivendo aqui falando de vocês num lugar maravilhoso onde eu tô. Num lugar maravilhoso onde eu tô. No alto de uma colina aqui. Maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu só tô falando aqui de vocês porque é minha reputação. É minha reputação, o nome do meu pai eu vou defender até a morte. Porque meu pai, ao contrário do pai de vocês, foi uma pessoa honrada. Coisa que vocês nunca tiveram a experiência de ter. O pai de vocês é um lixo. É a escória humana. E é por isso que vocês são o que são. Claro. A árvore não cai... o fruto não cai longe da árvore. Ai, mas o Emerson, quem puxou? Duro. Eu puxei meu pai, eu sou um homem trabalhador. Eu não roubo nem para sobreviver. E o que essa agente federal aí do Brasil tentou fazer comigo tentou me colocar na marginalidade para que ela pudesse ter um álibi para poder me perseguir de verdade. Porque esta bandida de farda, esta criminosa, assassina de crianças, porque ela que planejou de dentro da federal assassinato de crianças, entendeu? Ai, Emerson, prove. Chama os homens lá do FBI, onde você estava, quando aconteceu o cyberataque nos Estados Unidos. Assim, entre 2020 e 2021, eu recebia várias ameaças no meu canal. A Interpol vai te perseguir, de repente ela aparece lá. E não obstante isso, eu já estava antevendo o que ia acontecer. Lá na frente, mais pra frente, quando eu tiro minha nacionalidade, os meus documentos somem. Ou seja, por que a mulher quer estar na Interpol? Para poder manipular todas as polícias do planeta. Para poder, ou seja, manipular e trazer qualquer investigação para ela. Então, para ela trazer o meu nome para ela, o que aconteceu? Qual foi o primeiro ato? Fazer ameaças a bomba usando o meu nome. E aí me mandaram para mim pelo Telegram, mais 34 605 347 434, que podem continuar me mandando coisa aí.
Me mandaram para mim, pô, Emerson, a Karina André Guimarães Ponte alterou dados lá do Termão, lá no sistema de saúde, mandaram para mim. Aí mandaram da Rafaela, mandaram tudo, cara. Capivara completa. Eu tenho policiais do bem, cara, que estão fazendo isso. A própria Rafaela, cara, com o perfil dela, foi lá no Facebook, cara. Lá no meu Facebook pedir. Como se ainda fosse. Como se ela ainda controlasse a minha mente. Como se ela mandasse em mim. Rafaela, você não manda em porra nenhuma. Rafaela, você é uma zero à esquerda. Que se conseguiu algo na vida, foi graças ao que o teu padrasto roubou. Porque se você conseguiu um pedaço de papel, foi porque a tua família é um bando de ladrão e que pagou esta merda aí dessa faculdade para você conseguir esse pedaço de papel. Porque nem capacidade para você, ou seja, fazer as coisas você tem. Entendeu? Você não tem capacidade técnica para fazer nada. Pode ter aprendido de alguma coisa, tá? Os anos levam, os anos trazem experiência. Mas o que se importa? O que isso importa se eu sei a diferença de um capacitor eletrolítico para um IGBT, ou para um, sabe? Cara, isso, que isso importa se eu sei a diferença entre Python e C+, ou Platão? Cara, enfia no cu essa filosofia podre. O que importa é o que você é nessa vida. É por isso que eu valorizo uma pessoa que não tem nada, lá do interior de Santa Catarina, um lavrador, que é uma pessoa honrada, entendeu? Do que uma vagabunda, do que um bando de vagabundo, do que um político vagabundo como teu pai, o vovô Mafalda, teu padrasto, aquele bandido que sobe no altar e pedia: um dia eu vou ver você trazendo malas de dinheiro aqui. Ele falando isso aí, tipo jogando as maletas de dinheiro, lavagem de dinheiro, né? Desgraçado, pilantra, oportunista, vagabundo, criminoso, ladrão, entendeu? Estelionatário, bandido. Ainda fala: ó, viu? Nós seremos chamados de ladrão, mas não confie neles. Falso profeta maldito. Filho de Satanás. Filho de Satanás, cara. Esse maldito. Maldito seja você, Iliobaldo Viva Silva, vulgo vovó Mafalda. Seu Elson, Darlan, o Darlan Leboy, entendeu? O Randall. Eu tô expondo todos vocês aqui, cara. Djalma Soares, bandido. Adora ser macho na porra do altar ou ao redor do monte de macho. Mas eu quero ver o cara desse aqui na minha frente, na rua, cara, tentar bancar de macho pra cima de mim, cara. Pra ver o que acontece com ele. Vagabundo. Vagabundo. Vagabundo covarde. Entendeu? Igual aquele, o Renato Maduro, cara. Porra, cara, o cara, ó. Mamava, meu amigo. Mamava. Pegavam ele, os obreiros, cara. Os obreiros da igreja, cara. Os ibud iam salvar o cara. Aí o cara morreu de câncer. Que câncer, cara? Que câncer, cara? O cara era um alcoólatra, cara. Hein, Ivan Fagundes Machado? Fale, você que conhece os podres da Igreja Universal, por que você não coloca os podres aqui, cara? Hein, malandro? Por que você não coloca os podres da Igreja Universal, que você conhece mais do que eu até? Você viveu no meio deles, Ivan Fagundes Machado, o assassino do Rogério Gaspar. Por que ficam tentando jogar contra mim esse caso? Hã? Vocês estão achando que eu não tenho peito para bater no peito qualquer caminhada que eu faça? Eu assumo, cara, o que eu faço. Sabe qual que é o medo dessa gente? É que eu seja colocado de verdade para poder falar o que eu sei. E aí o castelinho de mentiras de todos eles vai cair um por um. Então, sabe o que tem que fazer? Em vez de me confrontar e mostrar que eu tô errado, ficam armando operaçãozinha contra mim, entendeu? Aí voltando atrás, né? A mulher aparece aqui, aí some um documento para eu não tirar meu DNI, para não poder viajar. Tudo bem traçado, né? E aquele cara lá, o tal do Bira, que tava lá em Chátiva, hein? O tal do Bira Favila, correu da Europa e voltou pro Brasil. Olha, eu soube de um policial lá da Guarda Civil que vocês tentaram traficar influência lá também. Você tá achando que todo mundo é prostituta?
Você tá achando que todo mundo é igual vocês, cara, que se vendem? Então, assim, quando você expõe esses caras, e o cara tá envolvido com esse negócio contra políticas de cyberterrorismo, ou seja, esses caras que promovem o terrorismo, eles se colocam, ou seja, a raposa cuidando do galinheiro, eles se colocam como especialistas antiterrorismo, mas são eles que promovem o terrorismo. Você tá entendendo? Essas mulheres que dizem que combatem a pedofilia, elas estão promovendo e protegendo os verdadeiros. Como a Miriam protegeu o Eduardo Gaevski. A Operação Intolerância foi para poder encobrir o caso Gaevski. Aí a coisa se tornou bigger and bigger and bigger. Entendeu? Aí falando do Putin, a mulher quer ser o Putin, cara, do Brasil, cara. Imagina só. A gente sabe como é que o Putin chegou ao poder. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas o Putin, cara, o Putin é o Putin, cara. Ninguém ousa falar do cara. Agora, quem que é essa borra merda na fila do pão, cara? Teve que brigar na rua, cara, pra se defender tua honra, defender teu direito? Não, cara. Eu seria um lugar de Putin, mas eu não quero nada com política, não quero nada. Meu amigo, se eu ganho projeção internacional, vamos supor num cenário hipotético que se eu ganho proteção internacional, que se o próprio Trump me coloca lá na Casa Branca, cara, pra poder falar, ó, esse cara fez isso, fizeram isso contra ele, isso, aquilo, tal, e eu ganho milhares de simpatizantes, seguidores e tal. Você acha que eu quero ser puta de atenção, cara? Não. Não. Eu não quero ser puta de atenção. Eu recuso qualquer cargo político, qualquer cargo no Estado. Eu não quero cumplicidade com esse sistema satânico. Vocês estão condenados. Eu não quero cumplicidade nessa merda. Prefiro estar como meu avô, que morreu trabalhando honestamente, na roça, lá em Palmeira, lá perto de Ponta Grossa, né? Né, Joyce? Lá perto da sua terra, lá, pé vermelha. Tem que falar que é pé vermelho também. Nós somos pé vermelho. Nós somos pé vermelho. Que é isso? Você fica esnobando aí de salto, essa porra toda aí, bancando a dominatrix. Você é pé vermelho como eu. Você é pé vermelho como eu. Vá se fuder, pilantra. Entendeu? Entendeu? Morri, cara, honestamente, cara, como meu avô, trabalhador, cara. Cara, porra, acordava 4 horas da manhã pra trabalhar, pra plantar batata. Nos seus 15 ou 16 alqueires que tinha lá. Entendeu? Que hoje aí meu tio tá lá com isso. Entendeu? E é isso, cara. Isso é ser honesto, cara. Trabalho de pessoas honestas. Ter meu cantinho de terra, cara, enfiado lá, cara. Cara, ter lá. Porra, cara, se eu pudesse estar lá ajudando, porra, trabalhando na roça, cara. Eu voltaria e trabalharia na roça, cara. Que é a melhor coisa que tem, cara. Cara, mas estamos aproveitando aqui também, que é legal. Viajando e tal. Aproveitando. Um dia, se Deus me der chance aí, né? Permitir, eu me enfio no meio do mato, cara, e ninguém vai me encontrar mais, cara. Por quê? Você acha que eu quero ser uma puta política de atenção? Você acha que eu quero estar em círculos de poder com gente rodeado de psicopatas? Rodeado de enfermos mentais, de pessoas doentes mentais, cara? Eu não sou doente, cara. Eu não sou como vocês. A minha mente é tranquila, cara. Eu tenho que só me defender. Depois que eu superei tudo isso, se não fosse, eu não teria aguentado 15 anos de gang stalking e cyber stalking. Porque a Rafaela, no começo, quando começou a onda, o tsunami, cara, ela fez de tudo. Ela foi a maior stalking possível, cara. Ela tava lá provocando 24 horas por dia, cara. Ela usou tudo que ela pôde usar. Ela juntou as minhas ex-namoradas contra mim. A Daniela Cuítico, a Karina, cara, todo mundo, cara. Aí quando aconteceu a prisão, a Joyce foi colocando lá no blog dela, dizendo que eu era envolvido com o massacre na escola do Realengo. Joyce, eu era pra ter esquecido você, cagona. Entendeu? E é por causa daquilo, eu só pedi um direito de resposta pra você depois que eu saí. E você, ao contrário, me bloqueou e foi pra cima de mim. Então foi o teu pior erro que você cometeu. Porque agora eu vou te expor
Porque você tá aí. Você tinha teus planos de ser presidente do Brasil, cara. Cara, se imagina essa pateta sendo presidente do Brasil, cara. Meu Deus do céu, cara. Que desgraça. Hoje não se elege nem pra porteira do prédio, nem pra síndica de um prédio, do condomínio onde ela vive. Não, não se elege. Não se elege. Quem vai dar credibilidade pra você, Joyce? Ah, porra, eu pedi ajuda pra Zambelli. Onde que a Zambelli tá? Pedi ajuda pro covarde do Bolsonaro. O covarde do Bolsonaro tá aí. Sendo enrabado pelo judiciário. Tá sendo enrabado, né? Enrabaram o Bolsonaro. O filho dele tá foragido nos Estados Unidos. E são os mesmos que falavam que eu tava foragido e que não podia voltar. Enquanto eu não tenho um sinal, me tornei cidadão europeu, entendeu? E pela honra e pela graça de Deus, espanhol, entendeu? Amo a Espanha porque faz parte do meu DNA, do meu sangue, entendeu? Nessa vida e em outras vidas que eu tive, entendeu? Assim como na Alemanha, mas a Polônia, Espanha e a Alemanha, para mim, tá no meu DNA, inclusive a própria Rússia. Então, assim, cara, o que eu posso dizer? Gosto da França também, porra. Sempre fui tratado com uma amabilidade dos franceses, cara, tão grande. Teve algum outro francês filho da puta, assim? Teve. Mas, em geral, eu sempre fui tratado com os policiais franceses, cara, são pessoas amáveis. Se você trata, trata, principalmente aquele pessoal da Valônia, aquele pessoal ali que tá perto da Bélgica ali também. Cara, eu em Paris, cara, uma vez que armaram uma pra mim, entendeu? Porque durante todos esses anos de ataque de falsa bandeira, eu continuei seguindo a minha vida. Enquanto eu tava sendo seguido por uma ex-namorada psicopata, e que juntou outras que eu fui comendo por aí, deixando, viraram viúva de alfa, o que aconteceu? Cara, eu continuei tocando a minha vida como homem alfa que eu sou, cara. Eu não sou um sissy boy, eu não sou um cock boy, um garoto pinto, entendeu? Cock boy, entendeu? Você é o cook boy, você é o merda aí que às vezes me segue aqui só pra ficar escutando eu falar. Você é o cook boy, eu não. Eu lutei pra não ser isso. Eu não tá no meu gênio, cara, mesmo que eu quisesse, cara. Seria tão fácil, né? Por isso que eu entendo, cara. É tão fácil hoje o homem falar assim, agora eu sou transgênero. Na Espanha você pode chegar lá e falar assim, olha, eu quero mudar meu nome hoje. Eu me chamo Chema, amanhã me chamo Mari Carmen. E já está, já está. Amanhã tu te chama Mari Carmen e você se aposenta com 5 anos menos do que você precisa. Você pode trabalhar 5 anos menos, ou seja, vai arrebentar a Previdência mesmo, cara. Porque quer um sistema mais injusto do que esse? A mulher se aposenta 5 anos antes do que o homem, cara. As mulheres sempre tiveram privilégios e benefícios, cara. Então, assim, é que mulher é um luxo. Mulher é um luxo. Sim, mulher é um luxo, sim. Mas o que luxo é? Artigo de luxo é objeto. E todo objeto, uma hora ou outra, chega a hora da obsolescência. E é descartável. Se você se tornasse um ser humano, uma mulher parceira, isso é um recado que eu deixo para minha filha e para suas amiguinhas. Entendeu? Que Deus as abençoe, mas palavras ao vento não significam nada. O que significa são atitudes. Procure construir parcerias de vida. Que isso vai ao além da vida. Pessoas que constroem junto. Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe até. Entendeu? Tantas pessoas, cara. Meu pai e minha mãe, entendeu? Quando o Leobaldo Viva Silva, o vovô Mafalda, assumiu a Maria da Ajuda Vivas da Silva, a Rafaela era filha de um outro cara. Era de um policial aí. Era de um policial corrupto, enfim, que acabou sendo morto por bandido e tal. Enfim, é uma história cabulosa. Então, cara, antes de você se envolver com alguém, você tem que entender de onde saem certos atores, certos personagens. Para que, se você entenda,
Quando você entender, desculpa minhas palavras, deitado aqui. Quando você entende realmente o propósito de cada pessoa, você vê, cara, meu amigo, com essa aí é só fachada, essa aí é só fachada. É o que é, né? Chegou onde chegou, graças à chantagem, e é esse tipo de escória, esse tipo de verme que ousa falar de outras pessoas. Entendeu? Então é isso, meus caros. Nada mal que a mulher seja interesseira, que a mulher seja isso, mas é uma relação efêmera. Eu me atrevo a dizer o seguinte: nem te envolve, cara. Passa longe. Ou seja, porque isso afeta teu karma, afeta a tua aura, afeta teu corpo, afeta teu espírito, o teu perispírito. Então quando você relaxa e fala assim, cara, meu amigo, passei. Veja, ó, aproveitando esse ar-condicionado, os benefícios que eu tenho aqui, não tem uma pessoa que não é realmente especial, cara. Quando eu falo pessoa especial, não é aquela que fica te convidando para jantar e fica pagando as suas... Meu amigo, porque a maioria das mulheres hoje, elas querem o quê? Um cara que fique pagando conta para ela. Aí energia masculina. E cadê a energia feminina? Elas te dão isso em troca? Elas estão vivendo em que mundo, cara? Em que mundo que elas estão vivendo, caralho? Em que mundo que elas estão vivendo? Porque elas também têm que trabalhar junto, ajudar o cara. E você não vê mulher nenhuma ajudando o homem. As mulheres, o que é delas, e o que é do cara é delas. Ou seja, te roubam, te extorquem. Isso é roubo. Entendeu? Escravização. A não ser que você queira ser escravo. E tem mulher que ela te ilude de um jeito, cara. Cara, que antes de casar, elas são totalmente o contrário, cara. Depois que casou e tem um filho, está assegurado o negócio, está garantido o negócio, aí tu já era, meu amigo. Aí tu tá fudido. Aí tu tá fudido, não tem pra onde escapar, cara. Entendeu? Aí você tá ferrado. Então, assim, veja, muitos desses aí que eu exponho, teve aquele advogado covarde lá que eu fiz sociedade, que era primo da minha mulher. Você não vai ver foto dele na internet em lugar nenhum, o Paulo. Mas esses caras são extremamente perigosos. Eles agem por baixo dos panos, o grileiro de terra. Ele te age com uma cara de boa pessoa. Você vê o cara... Não, o cara é boa pessoa, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é boa pessoa. Boa pessoa? Ele se faz de bom pra poder te roubar. Pra poder te passar rasteira, cara. Você tá entendendo? Pra poder te passar rasteira, visando em algo maior lá na frente. Então, o que eu digo pra vocês? Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com quem vocês vão se meter. Eu não quero dar exemplo de moral pra ninguém, cara. Eu não sou exemplo de moral pra ninguém. Entendeu? Mas eu tenho muitas partes que eu sou realmente um exemplo. Que eu sou realmente um mito. Que eu ratifiquei e consolidei. Isso foi visto nos Estados Unidos. Isso foi visto aqui na Europa. Eu comecei do zero e consegui, pelos méritos próprios, estar em uma posição boa. Não é... Eu não sou a fodona lá, líder do projeto Soltera e aquela porra. Mas você sabe como ela conseguiu chegar lá? Com cadáveres nas costas. Graças a sangue de pessoas inocentes. Vivos ou mortos, mas sangue de pessoas inocentes. Só chegou lá graças a isso. Não ao mérito próprio. Durma com isso. Porque assim, a verdade vai aparecer. E a máscara vai cair. Esse teatro de máscaras, o maior medo deles, nesse teatro de máscaras, é deles serem desmascarados. É por isso que você não vai ver um Paulo César Ramos, que foi um traidor covarde, se defendendo do que eu falo dele aqui. É por isso que você não vai ver nenhum desses vagabundos, nem me processando, nem processo eles vão me meter, cara. Sabe por quê?
Eles vão armar uma operação. Esse cara é o fomentador do massacre na escola, disso, daquilo, daquilo outro. Só que eles acham que todo mundo é igual a eles. E esse é o erro que eles cometeram. Fatal. Porque eles achavam que os americanos eram degenerados como eles. Porque sim, parte da sociedade americana é doente. É doente, enferma, é psicótica. Mas tem pessoas que são o sal daquela terra. Tem pessoas lá que são pessoas honradas. Pessoas de honra. Como Kevin Stowe, como Brian Rafferty, como Todd Tumbleson. Entendeu? O próprio Trump, cara, não interessa o que ele faz, o que ele fez. Ai, mas ele é um ególatra, isso, aquilo, outro. Cara, mas eu conheci pessoas lá que falaram assim, eu não vou incriminar esse cara, não. Esse cara é inocente. Eu não vou ter sangue inocente na minha mão. Entendeu? Eu tô tratando com psicopatas aqui. E uma psicopata que quer ser ninguém menos do que o Vladimir Putin no Brasil. Quer voltar para o Brasil para ser presidente do Brasil. E jamais isso vai acontecer. Comigo vivo ou comigo morto, você não vai. E é por isso que eu estou gravando aqui, para vocês terem esse vídeo. Essa mulher que durante anos planejou ataques em escolas para tentar me incriminar, enquanto eu estava correndo de um lado para outro para poder me defender. Enquanto isso, eu tinha um advogado que fingia que me defendia, mas no final só estava cozinhando galo, só estava me segurando. Sabe para quê? Para puxar no tapete. Mas na tua hora o teu vai chegar. Tô guardando uma bonita pra você, cara. E você vai se arrepender da traição que você cometeu. Eu vou te dar um exposed e você vai implorar, cara. Eu te juro por Deus. Se prepara. Se prepara. Mete processo. Manipula, faça o que for. Cara, o maior medo que vocês têm é a exposição e mostrar os crápulas que vocês são. Os cretinos, os canalhas, os imorais que vocês são. Eu tô em uma guerra. Amigo, eu sei que, veja, muitas dessas coisas, a gente não sabe, a vida is unfolding every time, you know? Para finalizar aqui, every time, você vai descobrindo pouco a pouco dessa vida, se você viveu. Por isso, assim, eu não defendo, cara, que você tem que acreditar piamente num livro que dizem que é sagrado, porque se dizem que tem um livro sagrado que você precisa acreditar assim ou assim, é porque ele não é sagrado. Porque ele está sendo imposto para você. Isso é a pior coisa que existe. Você tem que investigar a fundo sequências lógicas. Você duvidar de todo mundo. Ou seja, mas escutar todo mundo. Duvida todo mundo, mas duvida de todos, mas escute a todos. Como se você não duvidasse. Esse é o segredo. Enfim. Eu vou tirar o cochilinho nesse travesseiro maravilhoso aqui, com o ar-condicionado ligado, porque aqui na Espanha ainda faz um calorzinho gostoso, mesmo que seja no inverno. Ai, 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 outono, autumn, né? Como dizem, autumn. Vou ver a aurora boreal ainda, só que não aqui, né? É outro lugar, é lá pra frente. E aproveitar as pequenas coisas da vida, cara. Poder estar numa sala com advogados e tal, reunião de um lado. Cara, isso é lixo. É legal, é bom se você está fazendo algo útil para a sociedade. Algo útil para você mesmo. Se você não está se aproveitando da desgraça alheia. Aí sim é algo maravilhoso. Aí sim você pode desfrutar daquilo e falar, cara, agora eu desfruto disso, cara. Você está comemorando, você às vezes sente uma felicidade efêmera. Por quê? Porque, ai, você conseguiu, eu tô lá, eu consegui se promover com a desgraça do Hermes, eu tô aqui, me deram isso, me deram aquilo. Mas quando você entra em casa e vê se a gente vê no teu olhar, você não tem alma. Você não tem alma. A gente olha pro olhar da mulher, cara, a mulher não tem alma, cara. A mulher até, cara, até tem uma aparência, mas eu acho que quando ela tem medo de se olhar no espelho e ver que ela perdeu toda aquela inocência, que ela já não é mais aquela pessoa, nunca foi, né, na verdade. Eu vi que é uma pessoa do mal, cara, uma pessoa maligna, perversa.
entendeu? Que está disposta a tudo para poder chegar num poder por causa de uma frustração interna, ou de uma rejeição, ou de alguma demência mesmo, sabe? A pessoa, tipo, tá disposta a tudo para chegar, custe o que custar, no poder, para poder pisar, para poder subjugar as pessoas e mandar nas pessoas, e estar em posições de comando como um pequeno Deus. Você não é um pequeno Deus, Miriam. Você vai cair. Você vai cair. E o que está chegando para mim, na hora que for exposto, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não adianta armar coisa contra mim, porque vai cair. Vocês serão expostos. Vocês serão expostos. E não terão lugar seguro nesse planeta para se esconder quando isso aparecer, porque as pessoas vão fazer justiça.